boa tarde. Eu sou Mário Jorge, editor de primeira página de A Tribuna, e a gente está aqui para falar sobre um assunto importante, sério, e que ainda precisa tomar conta da agenda nacional, dos debates entre a sociedade, que é a questão do suicídio. Aqui do meu lado estão as psicólogas, a Elis Cornejo e a Luciana Sescon, que vão conversar com a gente sobre esse tema que é bastante pertinente hoje. Em setembro passado, por exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, elas classificaram o tema como um grave problema de saúde pública, que é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. É isso mesmo? A gente tem essa situação extremamente grave. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Mário. Primeiro a gente queria agradecer o convite, né, e as pessoas que estão assistindo e participando também. Os números são bem relevantes, sim. As estatísticas dizem de um suicídio a cada 40 segundos, e a gente for pensar na dimensão disso, né, principalmente nas pessoas que são impactadas também por um suicídio. Então, a cada pessoa que morre, existe uma família também, existem pessoas próximas que também são afetadas. E é super importante a gente estar falando sobre esse tema na questão da prevenção do suicídio, não só no âmbito da saúde, mas acho que também trazendo informação, e é para isso que a gente veio hoje. É isso mesmo. Elias, então eu vou começar também com você com uma pergunta básica. Quais são as causas mais comuns que levam ao suicídio, por exemplo? Acho que essa é uma pergunta importante da gente discutir, porque normalmente a gente atribui o suicídio a um significado, né? Isso é uma maneira um pouco simplista da gente definir o suicídio. Então, ele não tem uma causa única. O suicídio ele é multideterminado, ele passa por questões sociais, psicológicas, econômicas, culturais. Então, a gente não tem uma causa específica. Mas os estudos epidemiológicos, né, eles conseguem apontar questões que são centrais, que fazem com que a gente consiga trabalhar com a prevenção. Hoje a gente sabe, né, a Organização Mundial da Saúde, ela nos trouxe o dado de que 90% dos casos de suicídio, eles estão ligados a um transtorno mental, normalmente a depressão ou bipolaridade. Então, através disso, a gente consegue trabalhar com a prevenção. Então, abuso de álcool, né, a gente tem alguns fatores que a gente consegue trabalhar a prevenção. Mas assim, então, daí a gente se depreende que é um processo. Isso mesmo. Agora, não é, por exemplo, um fato, uma coisa pontual que pode desencadear o suicídio, por exemplo, uma desilusão amorosa, a perda do emprego, a perda de um ente, por exemplo? Exatamente. A gente tem esses fatores que eles podem ser precipitantes, que a gente chama. Então, ele não é a causa do suicídio. Então, ele não pode ser considerado a única causa. Então, separa do relacionamento, cometa suicídio. Essa não é a causa única. Pode ser que por trás tenha outros fatores psicológicos, econômicos e que culminam no suicídio. Entendi. Então, ele pode precipitar o ato, mas ele não é o responsável sozinho, isoladamente. Agora, Luciana, é um tabu ainda a questão do suicídio na sociedade? De forma geral, ainda é um tabu. A gente pode falar disso até mesmo na saúde, né? Quando eu comecei a estudar esse tema, foi justamente em um CAPS aqui do município de Santos, onde pessoas iam lá referindo ideação suicida, então elas falavam que elas estavam com esse desejo, né, de morte, ou que já tinham tentado suicídio e foram para lá procurando suporte psicológico, psiquiátrico, e na verdade elas entravam no fluxo normal da rotina do CAPS. Então às vezes era marcada a avaliação psiquiátrica para dali a 1 mês, 2 meses, de acordo com a disponibilidade. Então, uma coisa que é importante a gente falar, quando fala de que 90% dos casos podem estar associados a transtornos, né, como depressão, por exemplo, mas não esquecer que existe uma história de vida por trás da pessoa. E às vezes quando a gente coloca muito esse olhar, né, então foi a depressão, então vai tomar medicação e vai ficar bem, na verdade não dá para simplificar. Essa pessoa muitas vezes precisa de uma escuta, na verdade. Como eu falei, os próprios profissionais têm medo, não sabem muito bem como abordar esse tema. Alguns têm a impressão de que se eu falar sobre isso, a pessoa vai pensar ou ela vai cometer. Então é a informação que é primordial. A gente faz trabalhos em palestras também, em faculdades de psicologia, de enfermagem, porque eu fiz psicologia por 5 anos, eu nunca tive uma aula sobre prevenção do suicídio. Então existe o tabu na sociedade, mas existe também nos próprios profissionais, na escola. Então qualquer informação que a gente possa divulgar, acho que ajuda. Que as pessoas possam se identificar, nossa, eu estou sentindo isso, ou existem esses sinais em alguém próximo, onde é que eu procuro ajuda? Por exemplo, os meios de comunicação. Também há um grande debate nos meios de comunicação sobre divulgar ou não divulgar, ou de que forma.
Como é que você entende isso? Meios de comunicação podem divulgar, devem divulgar e de que maneira, por exemplo? Então, existe um manual específico da Organização Mundial de Saúde para a imprensa, né, que é especificando de que forma isso pode ser colocado, porque a gente tem que entender que, por exemplo, nas mídias sociais, as pessoas hoje têm muito acesso a casos de suicídio, às vezes a transmitidos, né, no momento que está acontecendo, ou que compartilham, olha, aconteceu isso no meu prédio ou com uma pessoa próxima. Então, os cuidados que devem ser tomados na mídia por exemplo, não publicar foto, tomar todo o cuidado com a informação que é passada, né? E principalmente apontar quais são os sinais que as pessoas podem estar apresentando, que podem indicar um risco de suicídio, e também informar onde que essas pessoas podem procurar ajuda, né? Quais são os serviços. É interessante. Agora, pelo que você falou, é um processo, essa questão do suicídio. Ele tem cura ou não? É um tratamento permanente, por exemplo, que se faz? Quer começar, Inês? Eu acho que, na verdade, a gente não pode tratar o suicídio como doença, né? Sim. Então, a gente não faz um tratamento específico para o suicídio, né? A gente entende que o suicídio, ele, na verdade, é um processo de sofrimento. Então, o suicídio seria o desfecho final para alguém que está em um sofrimento muito profundo e não achou outra alternativa sem ser cessando a própria vida, né? Ao cessar a vida, ele cessa o sofrimento. Então, a gente não entende como uma prevenção nesse sentido de curar o suicídio, né? E sim dar atenção a esse sofrimento. Tá, ainda só voltando à Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, eles falam em cerca de 800 mil mortes por ano por suicídio. E que os jovens, assim, na faixa dos 15 aos 29 anos, seria o segundo problema que mais afeta os jovens. Uhum. É isso mesmo? Assim, né? Os jovens são muito suscetíveis a isso, a questão do suicídio? Os números, né, atualmente, os grupos mais atingidos são os jovens e também os idosos. Os jovens, acho que muitas vezes acabam associando outros comportamentos de risco, como, por exemplo, o uso de substâncias, né, de álcool ou de drogas, a questão da impulsividade também, comportamentos de risco, e aí acho que acaba aparecendo mais nessa faixa etária também. E uma questão também que o jovem é muito mais... está muito mais presente assim, na questão da mídia, da influência, assim, que hoje pouco espaço a gente tem para falar de sofrimento, por exemplo, nas mídias sociais, as curtidas, as pessoas têm que colocar muita foto de que está viajando, que está super bem, como lidar com essa cobrança, né? Eu não estou tão bem, então eu estou errado, porque parece que todo mundo está feliz e eu não, então de repente acho que isso acaba influenciando também os jovens com essa cobrança que todo mundo tem que estar feliz, quando a gente sabe que na verdade não é isso, talvez por não ter esse espaço, onde é que eu falo das minhas angústias, né? Onde é que eu cuido das minhas dores, acaba muitas vezes sem ter esse espaço e não vendo outras possibilidades. Vale lembrar que os internautas que quiserem participar podem acionar nosso canal no Facebook e mandar questão para as psicólogas, como a Nadira Santana. Ela fala: qual a opinião de vocês sobre a maioria dos antidepressivos que constam na bula a possibilidade de suicídio como efeito colateral? É possível isso ou contra efeito colateral? Na verdade, isso acontece de fato e é uma preocupação que a gente tem, né? Acho que a gente sempre faz, né? A psicologia sempre está trabalhando junto com a psiquiatria, com os demais trabalhadores da área da saúde, mas é muito importante, né? De fato, acontece, né? É sabido que por volta de 1 semana, 2 semanas pode acontecer, né, de aumentar a ideação suicida, e a gente sempre pede atenção aos familiares, aos amigos, que de fato é importante o tratamento, mas também é importante ficar de olho nesse período inicial que ele pode gerar mais ideação suicida. É preciso então uma equipe multidisciplinar, por exemplo, para atender esse paciente. Com certeza. Psicólogo, psiquiatra, o próprio sim. médico dele. Porque é isso, né? A medicação ela vai ajudar principalmente na questão dos sintomas. Então, talvez eu estou sem motivação, não consigo levantar, ok. Mas quais são os motivos que fizeram com que eu me sentisse assim, né? A depressão não é uma coisa que está só na pessoa, desconsiderando a história de vida dela, como é que ela está na família, no trabalho, como é que ela está ela com ela mesma, né? Por isso só a medicação muitas vezes não tem um efeito, porque não é mágica. Acho que a gente está falando do ser humano, né? O ser humano ele é complexo, então acho que a gente não consegue dar conta de um fenômeno complexo simplificando em um profissional, então sempre a parceria é a solução. Tá, agora eu fiz uma pergunta, a Denise Camargo, é uma pergunta polêmica, mas que sempre está nos debates, pelo menos informalmente. Ela quer saber o seguinte, ela queria saber se quem comete o suicídio é corajoso ou covarde. É a Denise Camargo.
Então, Denise, acho que essa é uma pergunta polêmica e comum. Eu prefiro ver, na verdade, nem corajoso, nem covarde. Eu acho que, de novo, repetindo o que eu já comentei, a gente vê como uma expressão do sofrimento. Então, é um sofrimento intenso, onde a pessoa não vê saída, ela não consegue, na verdade, raciocinar da forma como a gente sempre raciocina. Olha, talvez tenha uma saída, parece que tudo fica fechado e a única saída é o suicídio. Então, na verdade, a gente vê mais como um sofrimento, a gente prefere, né, não elencar como coragem ou covardia. Não se encaixa, né? Não se encaixa nisso. Falar sobre estatística é sempre uma coisa complicada porque o número é uma coisa muito fria. Mas o número, ele também indica a gravidade de uma situação, né? Eu acho que é isso. Acho que os números mostram que é preciso a gente falar, é preciso que os profissionais estejam, né, preparados para lidar com essa demanda. Não tem como fugir, porque realmente os casos acontecem em todas as faixas etárias, né? A gente falou dos grupos maiores, né, dos jovens e dos idosos, mas acontece também com crianças, acontece com adultos. Então, os números mostram para a gente que virou um problema de saúde pública e também que a gente tem que estar preparados, profissionais, escola, a mídia, né, falando sobre isso, para justamente poder eliminar esse tabu, tentar diminuir, para que as pessoas possam falar sobre isso. Agora, na pesquisa que vocês fazem, por que isso é muito frequente entre idosos, por exemplo? Quais as causas entre os idosos para cometer o suicídio ou tentar o suicídio? A gente tem várias causas, né? Mas sem dúvida o idoso, eu acho que ele já por si só, ele está à margem, né, da sociedade, se a gente pensar, né? Normalmente eles são aposentados, eles já não fazem mais parte do vínculo social e todas essas perdas, elas já consigo pode trazer um processo de luto. Então, tudo favorece com que venha ideação suicídio, isolamento. As perdas de pessoas próximas, né? Às vezes a doença associada, aquela ideia de que eu não quero dar trabalho para ninguém. Uma doença crônica, né? São vários fatores. Agora a gente falou assim de números globais, né? Em termos globais. Tem uma estatística em relação à Baixada Santista, assim, mais precisamente, acho que a Luciana pesquisa mais aqui, né? Então, a gente não tem isso fechado, esses dados às vezes a gente não tem acesso tão facilmente, né? Mas dizem que no Brasil existe uma média de 39 casos por dia e eu acho que na Baixada Santista, se eu não me engano, no levantamento que foi feito em 2013, foram mais de 100 casos, sabendo que na verdade esses números são bem maiores, porque muitos suicídios vão ser classificados como acidentes, por exemplo, não são subnotificados. E mais uma vez eu reforço, né? A gente fala de um suicídio, mas quantas pessoas são impactadas também por ele? E ser impactado por um suicídio já se torna também um fator de risco para o suicídio. Às vezes uma pessoa que perdeu um familiar, um ente querido, pode precisar também de um acompanhamento justamente para que não aconteça mais um suicídio na família. Às vezes a gente vê esses casos, né, de famílias que têm um avô que se matou, depois um tio, depois um sobrinho, né? E tem aquela ideia que seria meio hereditário, mas na verdade fica meio como um modelo assim, né? Em caso de um problema que eu não vejo solução, a morte pode ser uma solução. E aí a gente tenta falar a questão da prevenção. Sempre existem outras possibilidades também. Ainda pontuando nisso, assim, a depressão é hereditária? Ela tem uma carga hereditária, a depressão, mas sem dúvida eu acho que a gente pode tratar ela com outras, mas tem uma carga hereditária. Sim. Voltando às questões de estatística, a Vânia Augusta aqui, ela pergunta se há estatísticas sobre o índice de suicídio entre trabalhadores da construção civil. Ela tem visto muitos casos, por exemplo. Eu não tenho acesso a esses dados. Ou por categoria, por exemplo. Eu acho que tem, mas até os números de suicídio são difíceis da gente obter mesmo. Existe um tabu até nesses números. Então, mesmo quando eu comecei a pesquisa, que queria ter acesso a esses dados aqui de Santos, porque às vezes no serviço onde eu trabalhava chegavam 3, 5 casos por semana, eu falava, imagina em Santos como está isso. Mas não é tão fácil de ter acesso a esses números, né? O que a gente acaba vendo hoje é porque é mais divulgado na imprensa e pelas mídias sociais. E se você for conversar com alguma pessoa, todo mundo conhece alguém próximo, ou colega, ou sabe de uma história para contar. Então acho que esses números são bem relevantes mesmo, na verdade. A Maria Silva, Silvia, ela não pergunta, ela chega a uma opinião, ela tem uma opinião. Quando a pessoa chega a este final, é porque já não tem mais graça a viver. A gente pode reduzir a isso, por exemplo? Acho que é um dos sintomas, né? A gente fala que tem os 4 Ds, né? Então, até falando mesmo os 4 Ds, desde dado, que são justamente indicadores de comportamento de risco, né? Então,
a desesperança, o desamparo, então a depressão, são vários Ds, né? E o desespero. Sim. Então são fatores de risco de fato. Então pode ser que a pessoa chegou a um momento de desesperança e ela acaba optando por um suicídio. Então, só pegando essa questão, se a pessoa tem inclinações realmente para esse ato extremado, mas possui a consciência de que há um caminho a seguir. O que ela deve fazer, ou quem está próximo dela deve fazer? Ela tem a tendência suicida, mas ela sabe que esse é um ato radical que não tem mais volta. Como que ela deve fazer? Ou alguém que esteja próximo dela. E às vezes nem a pessoa tem forças de procurar ajuda. Sim. A maioria das pessoas, na verdade, quando a gente está falando aqui, né, na questão da pessoa não ver mais nenhuma solução, mas a maioria das pessoas busca uma solução. Por mais que ela diga que ela desistiu de viver, ela costuma dar sinais, às vezes não tão claramente como eu estou pensando em me matar, mas ela pode falar, eu não aguento mais essa vida, eu queria um remédio para dormir para sempre, né? Então, a gente percebendo esses sinais, o que pode fazer é sugerir, ou se formos nós mesmos, procurarmos um serviço de saúde mental, de preferência. Então, aqui são os CAPs, né? Onde lá vai ser atendido pelo psicólogo, pelo psiquiatra. E existe também o CVV, né? Que é uma organização aí com voluntários e atendem 24 horas por telefone, pela internet também, e fazem esse primeiro acolhimento, essa primeira escuta. Porque muitas vezes o que a pessoa precisa é de alguém que escute sem julgar. Porque é frequente que a pessoa que fala que está pensando em se matar, aí ela escuta, não, mas não pensa nisso, olha, é pecado, ou você é tão bonita, não pensa assim. E com isso a gente fecha um diálogo. O que a pessoa precisa de verdade é encontrar um lugar para ela falar do sofrimento dela e ser acolhida também. Então, acho que principalmente procurar um CAPS, né, um Serviço de Saúde Mental, e o CVV também. A Nádia Santana, ela coloca aqui uma coisa interessante que tem a ver com a realidade que a gente está vivendo hoje, de redes sociais, de tecnologia ao extremo, né, que todo mundo hoje está muito conectado. Então, assim, quando foi falado sobre a hiperexposição da felicidade nas redes sociais, talvez não seja uma maneira de tentar mascarar uma depressão bipolar. Não sei se existe o termo depressão bipolar. Eu acho que talvez não exista depressão bipolar, mas acho que é isso, né? Existe sim um movimento hoje de esconder o sofrimento, né? Então não é legal estar sofrendo, então é isso, né? Você abre as redes sociais, está todo mundo feliz, está todo mundo contente, mas de fato provavelmente mascarando, né? Porque não é permitido pela sociedade expressar esse sofrimento. Então é justamente o que a Luciana trouxe. Talvez se a gente pudesse, entre amigos, familiares, poder falar mais sobre sofrimentos, assumir que está difícil, só o fato de repente você ter com quem desabafar, alguém que te acolha, já dá conta de repente tratar desse sofrimento, né? De expor, de diminuir essa ansiedade, diminuir talvez até uma ideação suicida por achar que não está ali dentro do normal da sociedade. Né? A Luiz Cristiano, ele foi nessa linha também, e aí também a curiosidade minha, você falou sobre a questão da rede social, porque é normal que as pessoas coloquem, por exemplo, momentos de felicidade. Por um lado é bom, você não vai colocar um momento de tristeza, mas por outro, isso pode influenciar uma pessoa que talvez não esteja vivendo um bom momento, por exemplo. Exatamente, aí acho que é justamente isso. Normalmente as redes sociais, elas são usadas para divulgar momentos felizes, né? E aí passa uma impressão de apenas felicidade, né? Então eu acho que é isso, acaba entrando numa questão superficial de uma felicidade que talvez, obviamente, ninguém é feliz 100%, então dá uma sensação de que aquela pessoa que de repente posta um pouco mais, ela é super feliz, e talvez quem esteja com uma autoestima um pouco mais baixa ou passando por algum problema se sinta inadequado, né? Que talvez ele não seja tão feliz o quanto ele deveria. A solução é sair do Facebook, por exemplo, dar um tempo, tentar olhar de outra maneira. Como é que funciona? Eu acho que é tentar olhar de outra maneira. Eu acho que é poder assumir que nós todos sofremos e que isso não é um problema, né? E se precisar, buscar ajuda. Sim. E se cuidar, né? Se isso está incomodando também, se eu acho que eu não estou me encaixando, está todo mundo feliz e eu não está me incomodando, eu tenho que procurar me cuidar também. Sim. Só completando, você estava falando, lembrei da questão do luto, né? A gente estava falando que não tem muito espaço para falar das dores. A gente tem uma legislação que você perde um filho, você perde um pai, você tem quantos dias para você ficar em casa? 5 dias? Depois você tem que seguir sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E muitas pessoas acham que tem um prazo também para esse sofrimento, né? Então, nossa, mas já passou um Natal, nesse Natal você ainda está triste, existe uma cobrança, como se a gente tivesse que seguir um padrão rígido, né?
o sofrimento não é muito bem aceito, as pessoas não sabem como lidar com isso. Eu acho que isso dá indicações de como a gente não trata bem o sofrer, né? Entendi. Quando a gente vê alguém chorando, o que a gente faz? Não chora, vai passar. A gente sempre age negando aquele comportamento, não permitindo que ele se expresse. Então, acho que fica uma dica, né, para que as pessoas que vejam outras pessoas sofrendo, que possam aguentar, que nem sempre é fácil, né, lidar com alguém chorando, a gente se mobiliza, mas eu acho que é importante que a gente comece a aceitar um pouco melhor essas expressões do sofrer, né? Agora, assim, vocês pegam pesquisa, vocês fazem as pesquisas com base nos dados atuais. E antes, digamos que 30, 40 anos, havia um estudo sobre isso? Ou essa questão do suicídio, a tentativa do suicídio, é um fenômeno novo, pelo menos assim de forma tão intensa? Na verdade, a gente tem aí, o suicídio ele sempre esteve presente na história. Mas com e ele já teve, acho que ele teve vários momentos na história com várias, a sociedade enfrentava de formas diferentes. Então, a gente teve outras formas de se enfrentar o suicídio, e acho que depende muito da cultura também. A gente sabe que no Japão é permitido e até honroso em algumas situações. Então, na nossa cultura ocidental, que trata a morte também escondendo como um tabu, eu acho que o suicídio ele é um tabu ao quadrado, né? Então, a gente está falando de morte que é um tabu. O suicídio ele é um tabu 2 vezes, né? Então, você, né, se autorizar a se matar é fugir muito da regra. Agora, Elise e Luciana, por exemplo, é normal a avaliação que se faz, não sei se erroneamente ou não, de que os países mais frios, a tendência ao suicídio é maior. O tempo fechado, o tempo nublado, ao contrário do trópico, por exemplo, como o Brasil. Boa parte do dia ensolarado, aquela coisa toda. Tem a ver essa coisa ou não? Ou não funciona assim? Eu não sei se hoje isso se mantém, porque eu já vi pesquisas também que indicam que alguns suicídios acontecem mais em tempos de calor, de sol, porque parece que nesse período as pessoas percebem que o que está fora é muito mais diferente do que elas estão por dentro. Então a pessoa que está mais deprimida, lá fora está frio, está chuvoso, isso parece que combina mais com o estado dela depressivo. Exato. Do que quando está um sol lá fora, verão, todo mundo animado, e eu aqui não estou tão bem, então pode ter mais suicídios. Eu acho que não influencia tanto, não. Acho que houve um momento até que isso foi um dado, mas acho que nem tanto hoje. Eu acho relativo, porque tem pessoas que gostam de frio, acham até gostoso aquele clima com chuva e tal. Outros preferem o sol, vai ficar se torrando. O sol. Então depende da concepção e da visão de cada um. A Rosa Santos tem uma questão aqui muito importante. As famílias hoje elas são bem diferentes. Pai e mãe trabalham fora e deixam os filhos muito sós. Por isso, normalmente entendem que, por terem tudo, boa escola, boa casa, não tem motivo para ficar mal. Isso não acentua a depressão e, consequentemente, o aumento do suicídio entre jovens? Olha, acho que fica complicado a gente pensar, né, num modelo. Acho que cada história de suicídio ela é única, né? Então, acho que a gente já falou um pouco disso, né? As famílias são únicas, o sujeito é único, então eu acho que é um novo modelo. Não quer dizer que ele é pior, não quer dizer que ele traz, né, algo ruim nesse sentido, né? Acho que a família ela é obrigada, né, a se adaptar conforme a necessidade. Hoje os pais são, né, eles têm a necessidade de trabalhar fora. Não quer dizer que isso vai influenciar numa depressão do jovem, mas sem dúvida, né, eu acho que é importante pensar o que se faz no tempo livre. Exato. Então, acho que, né, um contraponto da gente pensar, ok, todos nós somos muito atarefados, a tendência, né, das principais capitais é tudo muito rápido, agenda lotada, mas o que a gente faz no tempo livre? A gente olha o outro, a gente conversa com o outro, a gente compartilha momentos juntos, fala de afetos ou não. Nessa família nem se vê, não se fala, então acho que o que se faz com o tempo livre é muito mais importante. Isso hoje até com as crianças. Eu agora trabalho num serviço que atende crianças até 12 anos e elas muitas vezes se queixam, né? Mas tia, eu chego em casa, minha mãe tá lá no celular, ela não me dá atenção, ela não tem tempo para mim. Então acho que essa configuração atual, que às vezes a gente vê, tá todo mundo junto, mas na verdade ninguém está interagindo, né? Está interagindo ali no celular. Acho que isso é um fator a mais, não quer dizer que vai gerar uma depressão, ou que depois vai ter um suicídio ali. Mas acho que cabe a gente discutir isso também. A gente também está falando de cuidado, né, de saúde mental mesmo, de se olhar. Isso vai até ao encontro aqui essa próxima questão. Da primeira pergunta que eu fiz para vocês, é a crise de CCD.
quais os sintomas que, por exemplo, que a gente deve ficar alerta em relação aos sinais de uma pessoa próxima? Existem assim, sintomas que nós em casa, ou um amigo, um parente muito próximo, a gente deve ficar alerta, por exemplo, sobre isso? A gente tem os sinais mais comuns, então isolamento social, tentativa anterior de suicídio. Sim. A gente falou das próprias falas, então, de cansado, ou mesmo até uma expressão de, olha, eu quero morrer, eu sou um fardo. Acho que são expressões que a gente pode ficar atenta. Mudanças de comportamento repentinas, agressividade ou impulsividade que não existia. Então, são alguns dos sintomas de risco que nós temos. Desinteresse pelas coisas que a pessoa gostava de fazer, então ela praticava algum esporte, gostava de tocar um instrumento, agora ela não tem mais interesse, né? Desapego por objetos, a gente sabe de casos de pessoas que começam a doar as coisas, né? Os itens pessoais, até animais de estimação. Então, para a gente observar se isso não é uma forma dela demonstrar que ela está se despedindo, né, das coisas que ela ama. Já não faz mais, não tem mais tanta importância na vida dela. Não, o alerta ele é importante, mas a gente não pode se desesperar. Por exemplo, quem tem filhos adolescentes sabe que existe um período que é complicado para a menina, não é? Sim. Então, acho, no meu entender, tem que ver a frequência. Isso, e um conjunto, né? É uma coisa só. A gente está olhando aí um conjunto de sinais. Conversar, principalmente. A Isabela Ribeiro aqui, obrigado, Isabela. Ela fala, boa tarde, agradeço pela disponibilização dessa conversa. A psicologia reconhece o apoio da religião, fé, como fortalecimento do usuário? Existe uma indicação para essa busca, por exemplo? Olha, acho que a religião, ela já contribuiu a favor e contra, mas eu acho que é como você encara, né? A gente pode pensar na religião como um apoio, né? E aí, nesse sentido, a religião, ela é muito importante no processo, né? A gente sabe que tem religiões que acabam tratando o suicídio como uma punição, como algo a não ser feito, e que isso pode trazer um sofrimento, por exemplo, para um familiar que perdeu alguém por suicídio. Mas, por outro lado, né, ela pode dar suporte, pode dar conforto também. Então, eu acho que a religião, ela pode sim dar um suporte nesse sentido. A religião e a própria espiritualidade, né? O que faz sentido para aquela pessoa. Exatamente. Às vezes não é uma religião, mas nossa, é a natureza, é estar em contato, é olhar o mar, né? Isso faz sentido para mim, é eu me conectar com uma energia maior. Então, nesse caso, a gente vê que é importante. Sim. Como ela se sente bem. Sim, exatamente. Não necessariamente a religião é uma solução. Sim. Ela faz pode sentido, ser para né? quem faça sentido, mas para quem não faz, vai achar uma outra opção que faça sentido. A Simone Carvalho, ela pergunta se existe, é uma questão que já foi abordada aqui, se existe uma relação entre o índice de suicídio e o clima ou estação do ano, acho que vocês... Eu lembrei de algumas pesquisas que falam da questão da depressão sazonal, então tem sim estudos que mostram alterações de humor, mas a relação do suicídio com a questão da estação ainda, a gente já não tem algo tão certo. A Vânia Augusta, ela pergunta, o que vocês pensam sobre grupos do Facebook que mostram cenas de suicídio? Esses grupos ajudam a prevenir ou estimulam o suicídio, por exemplo? Que mostram? Eles não ajudam. Eu costumo dizer que o Facebook, muitas vezes, é uma terra desconhecida. A internet, no geral. A internet é aquilo que nós falamos, né? Bem-vindo ao admirável mundo novo. Mas existem, então estimula, por exemplo, a divulgação dessas imagens, ela pode estimular ou tirar o estímulo. Eu acho que muitas vezes incentivam, sim, às vezes em grupo, fica Incentivam o suicídio. O suicídio, porque aí ali fica meio que um pacto, né? E a pessoa, às vezes, é muito comum, na hora do suicídio mesmo, a pessoa está em dúvida até o último momento. Tem um documentário, A Ponte, né, que mostra alguns casos lá que aconteceram na ponte do Rio São Francisco. E aí entrevistam uma pessoa que se jogou, na verdade, nessa ponte, mas ele sobreviveu. E ele fala que na hora que ele se jogou, ele se arrependeu. Então, esses grupos, às vezes, ficam incentivando. A pessoa, talvez sozinha, nem fosse, de verdade, né, tentar o suicídio, mas fica, não, vai sim. Então, acho que é bem complicado. Mas existe na internet mesmo. Se você for procurar informações, você vai encontrar informações que vão falar da prevenção, que vão... sempre qualquer busca de suicídio vai aparecer lá o CVV também, mas existem também essas pessoas que estão lá para incentivar o suicídio, na verdade. Agora, tem uma questão assim, que é interessante, que acho que vocês trabalham com isso. Vocês têm um grupo de apoio de quem foi muito próximo ao suicídio.
Como é que é esse grupo, né? Qual a atuação dele? Como é que ele tem um nome específico, por exemplo? Então, nós duas somos colaboradoras do Instituto Vitaleri, ele é lá de São Paulo, a gente trabalha com prevenção e pós-venção do suicídio. Na verdade, ele foi o pioneiro a ter o primeiro grupo em São Paulo para apoio aos sobreviventes. A gente chama, você falou que tem? eles são desde 2013. Ah, 2013. O grupo ele começou em Moema, lá em São Paulo. A gente acompanhou diversas vezes. Quem dirige esse grupo é a Karen Scavacini. Sim. E aí ela é a mediadora principal, nós trabalhamos junto com ela nesse grupo e hoje nós temos em São Paulo mais um grupo que nós coordenamos, que fica na Vila Mariana em São Paulo, e um que vai começar agora aqui em Santos. Ah, tá. Então, como é que funciona? Você perguntou como é que funcionava o grupo, né? Ele é aberto a todas as pessoas que perderam alguém por suicídio ou que de alguma forma foram afetadas pelo suicídio. Pode ser um amigo, um parente, Exatamente. uma pessoa que estivesse na rua, que viu. Exatamente, um profissional que atendeu. Isso é muito comum. A pessoa que, por exemplo, que viu, mas que não tem um parentesco, nenhuma relação de amizade, ela se abalar com esse fato. Então, inclusive a minha pesquisa no mestrado é sobre isso, né? Eu vou pesquisar justamente como que é o impacto das pessoas que testemunham suicídio na cidade de São Paulo, né? Em ponto específico que chama um hotspot. Como que é a pessoa presenciar? Tem um impacto? A gente sabe que na definição, o sobrevivente do suicídio, ele também é essa pessoa que testemunha. Então, a gente sabe que é uma cena forte, né? Então, sem dúvida impacta. Mas a gente não tem ainda estudos aprofundados de como é esse impacto. Entendi. Isso vai ao encontro aí do que diz a Rosana Salles Guerreiro, que é um assunto que todos fogem, mas que na real é um fato que muitos já vivenciaram, não é? Sim, muitos já vivenciaram. De uma forma direta ou não. Sim, e às vezes os participantes do grupo também não são pessoas, apenas as pessoas que perderam recentemente, né, um ente querido. Às vezes pessoas que perderam alguém há 20 anos, mas ainda hoje, né, querem compartilhar a experiência, querem falar sobre esse assunto, porque muitas vezes não encontram esse espaço fora dos grupos, na verdade, né? Algumas pessoas têm medo, se eu falar naquela pessoa, ela vai se emocionar, vai sofrer de novo. Mas em janeiro a gente teve um grupo em São Paulo e um dos participantes falou uma coisa muito legal. Eu perdi meu filho, mas não existe só o suicídio, existem 20 anos de história dele que eu quero falar também, que eu quero resgatar. Então acho que é importante para a gente ter esse espaço mesmo para as pessoas falarem, claro, da dor, do trauma, do sofrimento, mas também de ter um espaço de compartilhar experiências, né? O que ajudou no processo, o que está ajudando, e falar dessa vida também, né? E falar da vida que ficou, para quem ficou também sobrevivente. Agora, nesses grupos vão muita gente? Vão muitas pessoas? Vai muita gente? Acho que em média, no mínimo 10 pessoas, nunca é um número certo, a gente sempre deixa aberto. Então o grupo ele você não tem que fazer inscrição para participar, ele é aberto. Normalmente a gente tem em média de 10 pessoas, 6 pessoas, 13, e aí varia muito porque ele é aberto. Mas no geral a demanda é grande, é justamente o que a Luciana falou, porque o suicídio ele é um tabu, então quem perde o suicídio ele não tem espaço para falar sobre isso. Entendi. E aí o grupo é justamente um lugar de pertencimento, de acolhimento, para essas pessoas que não têm com quem conversar, às vezes com o vizinho, com família, porque todo mundo se fecha achando que de repente vai trazer dor ao falar sobre isso, e às vezes o que a pessoa mais precisa é falar sobre essa dor. E ela não tem esse espaço, a gente promove esse espaço. O Jolansky aqui, ele acha que é um excelente assunto e que a porcentagem de suicídio é alta e vem sendo muito recorrente. E ele pontua, é preciso saber conscientizar as pessoas para não fazê-lo. É o que nós estamos tentando fazer aqui, não é? O que acontece nos grupos que vocês coordenam. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo, a gente acredita que é importante a informação, é importante a gente falar sobre isso, né? Em todos os espaços. Agora que eu trabalho na saúde mental infantil, estou com um projeto também de falar com os professores sobre isso, para eles também estarem capacitados. Muitas vezes tem os adolescentes que estão lá com uma ideação suicida, até alguns amigos sabem, mas os professores não sabem como abordar, para fazer esse primeiro contato mesmo. Quem melhor do que o professor que está com contato ali diário com aquele jovem, aquela criança, e percebe alguma mudança, para aí poder fazer um encaminhamento mesmo. Então a informação, existe muito material acessível também. Hoje em dia a gente tem blogs, tem a página do Vitaleri que tem informações também, e a gente tenta fazer o nosso trabalho assim, né? Falando do suicídio, da questão da prevenção, da pós-venção, que é o que acontece depois que teve um suicídio também, e conversando. Eu acho que é o fundamental, é o principal fator de prevenção mesmo, é a informação.
As pessoas saberem onde elas podem procurar ajuda e saber que quem pensa, né, em se matar não é uma pessoa louca, não está, sabe, na verdade, boa parte das pessoas em algum momento talvez não pensou em se matar, mas pensa essa vida está muito difícil, né? Mas um dia como esse está complicado. Acho que é falar sobre isso, falar dos nossos sofrimentos mesmo. É nisso que você aborda, que você usa o termo pós-venção. Isso. Pós-venção é um cuidado que é feito depois. Todas as atividades que são feitas depois que ocorre um suicídio, a gente chama de pós-venção. Então, o grupo que a gente tem de apoio, ele faz parte da prevenção também, mas da pós-venção. A Nádia Santana, ela cita uma entidade, eu não sei se vocês conhecem, a Brata, aqui em Santos. O que é? Alguma coisa nesse sentido? É uma associação para transtornos emocionais, né? Se eu não me engano. Afetivos. Isso, afetivos. Acho que começou há pouco tempo aqui, mas é muito importante também porque esse trabalho de grupo, de pessoas poderem trocar ideias, de compartilhar. Tem o apoio técnico, né, o profissional, mas eu acho que essa troca de experiência é muito mais rica. O trabalho que a gente faz no grupo, o nosso papel é mais de facilitadoras mesmo, né? Claro que a gente pode tirar uma dúvida, fazer alguma orientação, mas o espaço principal é para que as pessoas possam falar e possam se apoiar mutuamente. E é muito gratificante fazer esse trabalho, na verdade. Eu acho que o que acontece lá é muito maior do que qualquer teoria que a gente possa ler, do que qualquer material, é uma vivência mesmo na troca entre as pessoas. É interessante, a Nádia Santana, ela já participou aqui, não é, conosco. Ela poderia dar algumas dicas de como conviver com pessoas que não tiveram êxito no suicídio, porque os rótulos também matam. Sim. Achei interessante isso. Exatamente. Você quer falar um pouquinho? Então, a pessoa que tentou suicídio, né, também muitas vezes ela sofre. A gente falou até de equipes de enfermagem, né, como a gente já fez palestras. Existem relatos dessas pessoas, às vezes, sofrem preconceito já no próprio serviço, que faz o primeiro socorro, às vezes, né, eles relatam que escutam coisas como, nossa, mas nem isso você conseguiu fazer direito, olha, da próxima vez faz de tal forma. Então, ali a gente já percebe que tem uma falta de preparo desses profissionais, muitas vezes como uma defesa, que eu não quero olhar, né, a fragilidade do outro para não ficar frágil também, porque isso é uma constante. Sim. Mas para a pessoa que tentou suicídio, existem grupos também, a gente talvez, né, mais para frente abra essa possibilidade também, mas é procurar suporte, a família também precisa de apoio, porque vive nesse estado de tensão, né, o tempo todo com essa ameaça, mas conversar, procurar ajuda para também não ficar em algum momento cansado e jogar para aquela pessoa, nossa, você só quer chamar atenção, você fica ameaçando. Quem fala sobre isso, mesmo que seja uma ameaça, a pessoa está indicando que está no sofrimento. É para esse sofrimento que a gente tem que olhar, né? Eu acho que é isso. Tá, a Vânia Augusta aqui, ela fala novamente que a automutilação é um sinal de que a pessoa pode partir para o suicídio. A gente viu isso em alguns casos de jovens que fazem automutilação. Não sei se isso é uma tendência. É muito comum em jovens. Mas pode levar realmente ao suicídio. É um comportamento suicida, ele está dentro desse espectro do comportamento suicida. Ele uma autoagressão, né? Exatamente, ele não necessariamente leva ao suicídio, mas ele é um comportamento que está expressando um sofrimento. De novo, ele pede uma atenção. Então, de novo, eu acho que é isso, né? Muito mais do que pensar no suicídio, é poder justamente se atentar para um sofrimento, né? E poder justamente conversar sobre isso, o que está acontecendo, procurar ajuda médica. Eu acho que uma coisa importante é a gente nunca achar que pode agir sozinho. Então, né, às vezes a gente, enquanto familiar, enquanto amigo, percebeu algo, acho importante conversar com a pessoa. Então, saber, né, que de fato falar sobre suicídio não vai fazer com que a pessoa se mate e poder procurar ajuda. Então, psicólogos, psiquiatras, serviço de saúde, nunca tente resolver sozinho. Agora só, a gente já está até estourando o tempo. Esse grupo que vocês vão montar aqui em Santos, quando ele começa, onde é? Ele começa segunda que vem, vai ser toda a última segunda-feira do mês. Segunda que vem às 18 horas, fica na rua Júlio Conceição, número 238, ao Sindicato dos Empregados em Edifícios. Muito legal, porque de repente até alguém do sindicato, de repente já presenciou isso também, pode estar participando, né? E a gente vai estar lá, não precisa de inscrição, é só chegar, a gente vai estar lá aguardando para começar esse trabalho. E aí os grupos vão acontecer uma vez por mês. Ok, a gente vai chegando ao final desse bate-papo aqui importante, interessante. Eu vou agradecer aí a presença da Elis, da Luciana
E agradecer também ao internauta que ficou conosco. Se houver perguntas, vocês podem encaminhar na página do Facebook, que elas vão ter o prazer de responder. Ok? Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.